Olá, boa noite, meus amigos e amigas aqui do nosso modestíssimo canal Reflexões Psiquiátricas. Eu só posso agradecer a vocês o fato de vocês me acompanharem nessa trajetória. Eu acho que a gente tem cumprido esse papel de oferecer às pessoas a possibilidade de falar de tanta coisa num Brasil hoje que precisa levar adiante a proteção da saúde, da cultura, das humanidades. E muito obrigado a vocês que têm seguido esse canal. Nós estamos esperando, já entrou a nossa madrinha, né, aí da nossa live hoje, a brilhante jornalista Luciana Freud já entrou aí, e nós estamos esperando o professor Miguel Jost, né, para... Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Fê, boa noite. Estamos esperando aí os amigos. Helena, boa noite. Zé, você devia estar aqui conversando com a gente, né, Zé? Cacá, boa noite. Estamos esperando o professor Miguel Jost. Espero que a gente... Valéria, não. Ju, como vai? Dora, boa noite. Rosa, Alexandre, muito boa noite, meus amigos. Eu estou bastante ansioso aqui para aprender bastante com o professor Miguel. Acho que é uma generosidade da parte dele. Grazi, boa noite. Oi, Helena. Quem passou aqui, que eu, de maneira mal educada, não cumprimentei. Normélia, muito boa noite. Estamos esperando o professor Miguel Jost. Entrou? Obrigado, Sérgio. A minha inabilidade aqui. Acho que estou chamando. Obrigado, Sérgio, mesmo. Esperando o professor Miguel. Opa! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tá aqui. Agora Prazer. olho no olho, né? Finalmente. Miguel, muito obrigado por aceitar esse convite. Você foi muito generoso e de imediato, né, topou conversar com a gente aqui no Reflexões Psiquiátricas. Então é um enorme prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você hoje. Tá, que prazer é meu. Eu tô com a impressão, talvez, que minha luz esteja um pouco escura. Não sei se tá para você ou só para mim. Um pouquinho mais de luz vai Né? ficar legal. Tá. Bom, primeiro, só te agradecer aqui, na verdade, te agradecer muito assim, a oportunidade da gente conversar e te parabenizar demais, Taki, porque esse fim de semana eu fiquei mergulhando nessas conversas todas que você tem feito nesses últimos meses, assim, a sensação que você está fazendo um trabalho que não só está contribuindo para esse momento, assim, para quem está querendo pensar, refletir junto, dialogar, mas acho que você está produzindo um acervo, assim, muito importante desse período da pandemia, assim, um acervo que eu acho que futuramente ele vai poder ser consultado e ajudar muita gente a entender o que se passava nesse momento, assim, né? Tem uma pluralidade enorme de pessoas, hiper transdisciplinar o norte das suas conversas, e gente de muitos lugares do Brasil, que foi uma coisa que a gente ganhou nesse período, né? Uma das poucas coisas, a gente tem conversado mais nacionalmente, assim, e é muito impressionante, assim, o que você construiu nesse período, assim. Então, eu queria, ao mesmo tempo, agradecer e parabenizar, assim, porque eu acho que aqui tem um acervo. Até tomo a liberdade de recomendar que você cuide para que os vídeos não fiquem só no poder do Instagram, né? Que eles sejam extraídos, assim, porque é uma empresa. E acho que eles podem ser transcritos, assim, futuramente, por tudo que eu ouvi aqui. Isso é muito importante para muita gente que queira, posteriormente, entender como é que o campo enorme das humanidades, das ciências médicas, das artes, tanta gente que você conversou, estava refletindo e estava pensando esse período, né? Deixa eu só ver essa coisa da luz aqui, pedir uma Tá. ajudinha para ver se a gente consegue botar um pouquinho mais de luz, que curiosamente escureceu, assim. Geralmente eu faço as lives, não fica tão
tão escuro assim, mas a Bom, gente vai conversando aqui, olha, estou te recebendo uma agradeço, assistência. agradeço muito. As nossas lives já foram para o YouTube e estão sendo transcritas em podcast, exatamente, porque eu acho que tem muita gente legal falando e esse acervo precisa ficar. Agradeço também os teus elogios, mas se eu tenho algum mérito é que eu sei convidar gente muito boa, tal qual você. Imagina. Bom, depois você vai contar um pouquinho a tua trajetória, mas o professor Miguel Jossi é antropólogo de formação, professor colaborador do Departamento de Letras da PUC do Rio de Janeiro, mestre e doutor em estudos de literatura pela mesma universidade, e no momento você está fazendo o seu pós-doc. Você é um homem dos 7 instrumentos, só que você toca todos eles muito bem, né? Não é o clássico cara que toca mais ou menos. Você é consultor de várias secretarias de saúde, De pesquisador cultura, de musical, cultura. de cultura, e você faz parte do seletíssimo grupo, acho que isso é raríssimo, você faz parte do seletíssimo grupo que a sogra só elogia. Né? Muito generosa ela, né? Que fez essa Os ponte, a genros que são Luciana. elogiados como você pela sogra cabem todos numa Kombi, que nem a torcida do Ameriquinha, não é? Não, eu que elogio a Luciana, que além de brilhante e reconhecida crítica de gastronomia, é uma pessoa de uma vasta cultura filosófica, literária e prazer estar sempre com ela. Não, ela é brilhante, uma viajante inveterada, uma crítica e uma mulher linda que há muitos anos não vejo, mas que sempre tenho muito carinho, muita amizade por ela. Tá? Agradeço muito esse encontro que ela nos ofereceu aqui. Miguel, você quer contar um pouquinho a tua trajetória? Quer dizer, você é carioca, como é que foi a tua escolha profissional? Como é que você chegou a isso? Na universidade, trabalhando com antropologia, eu tinha um grande interesse para entender os mecanismos do debate cultural, assim, né? E fui me aproximando muito na universidade de uma antropóloga falecida muito precocemente, aqui do Rio, chamada Santuza Naves, que acabou me trazendo para uma discussão que já era uma discussão que era parte do que me constituía, né, na minha subjetividade, que era essa força que a música popular tem, né, no Brasil do século XX. Eu, tendo nascido ali no raiar do 80, tinha um impacto muito grande assim da música popular e comecei a entender o que foi para mim uma grande novidade, a possibilidade de debater a canção popular no espaço acadêmico como uma experiência importante, né, do debate do campo da literatura, do campo das humanidades em geral, assim. E aí meu primeiro passo foi trabalhar muito com música popular, trabalhei em dissertação de mestrado, doutorado, refletindo sobre a canção popular, trabalhei muito com a obra do Vinícius especificamente, que eu tenho uma relação muito próxima com a Vou obra te do perguntar Vinícius de daqui a Moraes. pouquinho isso. E só que no meu pós-doutorado eu estava trabalhando com experiências mais contemporâneas, práticas artísticas, práticas estéticas contemporâneas, e comecei a perceber assim que tinha ocorrido uma transformação muito radical no Brasil em termos de descentralização, da emergência de novas vozes, corpos que não eram dos grupos assim naturalmente articulados com o campo da cultura. E comecei a perceber que isso tudo estava muito ligado a um conjunto e a um ciclo virtuoso que o Brasil produziu de políticas públicas para a cultura, que é um termo muito delicado quando a gente trabalha com práticas artísticas e estéticas, porque é uma pergunta muito difícil de responder se o Estado tem um papel ou qual o papel do Estado diante do campo cultural, né? Não é algo que a gente resolve com muita facilidade isso, como outras áreas que a gente sabe muito bem o que as políticas públicas devem fazer, como elas devem se posicionar. E aí esse olhar para o que estava acontecendo como experiência contemporânea no cinema brasileiro, na dramaturgia brasileira, na literatura brasileira, porque eu trabalho com um projeto de literatura e periferia muito sólido que tem aqui no Rio de Janeiro, que é a FLUP, comecei a me interessar em entender que mecanismos eram esses que tinham sido ativados nesse ciclo virtuoso que tinham produzido tamanho impacto, né? E um impacto que efetivamente é um impacto de pensamento crítico, de reflexão crítica sobre o Brasil, né? Você pega o caso do cinema, né, que tinha um momento ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que queria muito narrar os territórios populares e periféricos brasileiros, e tinham narrativas que naturalmente eram estereotipadas, clichêizadas, porque partiam de um campo muito distante daquela experiência, né?
Não defendendo que a alteridade não seja um campo a ser construído nessas narrativas, evidentemente, né? Mas a gente começa a perceber num determinado momento que quando outros agentes são estruturados e incentivados para produzir essas narrativas, eles vão trazer mais pluralidade, mais diversidade de olhares, e a gente começa a narrar um Brasil mais interessante, porque ele coloca em emergência e joga luz sobre coisas que a gente talvez no século XX não tenha olhado com muita atenção, assim, né? Então eu faço essa ponte entre o debate das práticas culturais a partir da canção popular para entender se o Estado pode ou qual o papel que o Estado deve ter no campo da cultura. Se você estivesse no consultório, eu já diria que essa sua resposta tem um quê de resistência, sabe? Você não quer entrar muito nisso. Eu quero saber por que você foi para a antropologia. Você é daqueles caras que o pai, a mãe, a família queria que você fizesse engenharia, medicina, direito. E aí você falou, não, vou fazer antropologia. E aí foi um luto familiar enorme. Certamente. Como é que você se meteu nessa história? No sentido amplo de família, sim, mas não foi uma escolha fácil, não. Mas o maior problema não foi a família, não. O maior problema foi a escola. A escola, naquele momento dos anos 90, com grande pressão sobre uma ideia de leitura de mercado de trabalho, sobre a ideia de inserção no mercado de trabalho, dificultava muito, assim, para alguém no contexto privilegiado que eu tinha, escolher uma área de conhecimento que, teoricamente, não teria um mercado, no sentido bem sucedido de financeiramente, pensando nesse lado. Então a escola foi um problema até maior do que a família nesse sentido, assim. Mas o final dos anos 90, eu tinha muito interesse em pensar o Brasil. Eu queria pensar o Brasil. O Brasil sempre foi uma coisa e continua sendo fenomenal, assim, da gente mergulhar e entender as articulações, as artimanhas que forjaram esse país. Eu gostava muito de história, muito, muito, muito da história brasileira. E por algum motivo esse deslocamento para a antropologia, talvez mais pela descrição do curso de antropologia em relação ao curso de história. Mas eu queria ficar nessa... o Brasil era que me seduzia, assim. E evidentemente as pessoas ficaram desesperadas pedindo para eu fazer comunicação, publicidade, já que eu era de humanas, né? Tem essas coisas, assim. E curiosamente era um erro, a escola estava errada naquele momento. Eu vi outro dia você num debate falando um pouquinho de projeto político para a cultura sempre, mas é inevitável perguntar para um camarada como você, um cara tão engajado, desse momento político no Rio de Janeiro. Né? É um estado que tem mais de um governador preso, secretário da Saúde. Eu acho que essa eleição municipal tá pintada de uma cara de uma eleição nacional, não é? Ela tem uma importância nacional, essas eleições municipais nesse momento. Acho que é o momento onde a gente precisa dar um basta. E como é que você vê o momento político no Rio de Janeiro? É curioso porque você falando isso, Taki, porque talvez uma das grandes mazelas assim da política carioca seja pensar muito pouco o território. Assim. O carioca ele vive uma fantasia ainda, por mais que ele não racionalize isso de uma forma muito causa-consequência, mas o carioca tem uma impressão de estar muito forte no Rio de Janeiro da centralidade, né? E dessa ideia de que o Brasil fala em nome o Rio de Janeiro fala em nome do Brasil, né? De que o Rio de Janeiro trabalha no sentido dessa clave da nacionalidade. Talvez isso tenha sido muito prejudicial assim, para o carioca, em muitos sentidos, em relação mais à sua formação social e à questão do debate público sobre a cidade ou a esfera pública aqui, etc. Mas, assim, o mais grave nesse momento é que o controle territorial no Rio de Janeiro não é do Estado, né? Então você não consegue pensar processos democráticos minimamente saudáveis e assim, com afirmação e garantia da cidadania, quando você tem territórios que estão controlados politicamente por forças muito violentas, muito autoritárias e muito competentes no exercício dessa violência, desse autoritarismo, né? O Rio de Janeiro é uma espécie de laboratório, em vários sentidos, desses poderes paralelos que depois a gente vai vendo explodir no Brasil, né? Seja primeiro do narcotráfico estruturado em máquinas de guerra, né?
posteriormente a questão da entrada da milícia, ou mesmo as ocupações do Exército para pensar a questão da segurança pública, o que não é uma atribuição do Exército, tudo isso o Rio de Janeiro, de alguma forma, está na frente do resto do Brasil e talvez sofra mais assim, as consequências dessa fragilidade hoje, que é a questão democrática no Rio de Janeiro, porque tem territórios que estão altamente controlados, em alianças de alguns grupos de poder, né, alguns legais, outros ilegais, que estão muito articulados, e isso vai ter um papel decisivo na eleição do Rio, como teve no último pleito municipal e nas últimas eleições em relação ao Estado. Assim. Então é muito difícil prever aqui, mas de qualquer jeito, o Rio de Janeiro a gente precisa lembrar, um dos lugares onde o bolsonarismo tem raízes muito fortes, né? Então, o Rio de Janeiro é um lugar muito tenso politicamente. O campo mais progressista ainda não conseguiu desenvolver uma envergadura suficiente para conseguir o engajamento necessário para ser bem sucedido eleitoralmente nesse momento. Então, não é um momento fácil, assim, mas as campanhas do campo progressista têm sido bem interessantes aqui. Eu acho que elas estão respondendo muito bem a isso que você narrou como um desafio muito sério, assim, onde o Rio de Janeiro vai ter vai replicar, assim, no debate nacional. Continua impactando, né, no debate nacional. Agora, o laboratório aqui é muito violento. Não sei se você está acompanhando última uma semana, saíram pesquisas muito importantes, saiu um livro muito importante também sobre a questão da milícia, né? E não é pouca coisa, assim, porque a engenharia de poder da milícia está cada vez mais qualificada, mais competente, sabendo melhor como produzir tanto questões de lucro econômico quanto formas de domínio. Então, o Rio de Janeiro hoje, na verdade, precisa que todo mundo olhe para ele com muita atenção, porque tem algo aqui que é muito perigoso para a nossa vida institucional, para a nossa vida democrática, assim. Eu acho que o Rio de Janeiro mostra também que é muito difícil as forças progressistas conseguirem se juntar num único candidato, né? A gente vira um mosaico e aí enfraquece. Eu vejo isso no Rio de Janeiro e vejo em outros estados. Não sei o que você pensa. Não, com certeza, né? E a questão da novidade da lei eleitoral, né? Da questão das coligações e proporcionais, acabou criando muitos problemas para isso, né? Agora é muito triste para a gente que está do lado de cá e não está do lado de lá dos partidos que eles não consigam, né? A gente vê um agente ou outro tentando. Aqui no Rio a gente viu uma insistência do Marcelo Freixo, né? Com quem eu estava colaborando no processo de construção de programa enorme para dialogar com todo mundo, né? Aí aqui teve adesão do PT, que em outros lugares não teve, mas aqui conseguiu, mas aí não conseguiu dos outros, né? E a gente vai vendo caso a caso nacionalmente. Quem se identifica, né, eleitoralmente com o campo progressista e vota no campo progressista, a gente vai ficando muito frustrado, né, que eles não consigam criar mecanismos que possam criar pesos e contrapesos para que o maior número de alianças seja produzido, assim. E aqui é horrível, né, quando a gente vê a autofagia do campo da esquerda, né, que é uma tradição da esquerda também, né, a autofagia, né, historicamente, assim, mas é muito, muito prejudicial para nós eleitores, né, que queremos uma solução minimamente razoável e democrática contra esse obscurantismo, né, que a gente está vivendo hoje no Brasil. A Berta está dizendo que tem uma pesquisa aí de 58% do território controlado por milícia, e eu não sabia que você estava colaborando com o Freixo. Hoje à tarde te mandei um WhatsApp dizendo, pô, que pena que não conseguiram fechar com o Freixo, né? Não sabia que você estava envolvido nisso. Vou perguntar um pouquinho agora, vamos passando para a nossa live. Explica para a gente qual é o conceito, qual é a definição de cultura. A gente vai falar de cultura e humanidades. O que é cultura? Certo, sempre estará em disputa essa ideia, né? Mas acho que uma formulação sintética que ajuda a gente está nas palavras do Gilberto Gil, quando assumiu o Ministério da Cultura, né? Toda essa produção, essa usina de produção simbólica, né? Que um povo, dentro de um determinado recorte territorial, no caso, produz, né? Os artefatos, os mentefatos, né? Toda essa forma de ser e estar no mundo, né, a partir de pactos que a gente vai produzindo, né, com experiência, com desejo, com pensamento crítico,
Mas acho que essa ideia de uma usina simbólica, assim, que está o tempo inteiro produzindo esses artefatos, esses mentefatos, é um lugar que a gente fica seguro um pouco nessa discussão. Porque, naturalmente, muita gente confunde a ideia de cultura com arte, né? E aí, tá tendo um comentário aqui do secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo, jovem secretário lá do Espírito Santo, Fabrício Noronha, essa ideia Opa, do uma bacana. argamassa que nos une, né? Que é muito bacana, ele botou entre aspas aí, que vem do Gil também, né? Mas tem muita coisa com a coisa do cultivo, né? Muitas ideias assim. Mas eu estava falando essa ideia de que muita gente aproxima de forma muito direta com a ideia de arte, né? Não é só as práticas artísticas, as práticas estéticas, né? A cultura é um campo mais vasto nesse sentido dessa usina de símbolos e que representa nossas múltiplas identidades, toda a nossa diversidade de formação social e vai criando esse caldo de compreensão, né? Sobre o que a gente é no mundo e aí no caso das culturas nacionais e no nosso caso do que é essa ideia, pelo menos essa projeção dessa ideia de Brasil, né? Mas acho que essa usina simbólica assim que a gente produz incessante desses artefatos, desses mentefatos ajuda a gente a se É, situar para a conversa. então, ensino ignorante aqui, o que que é mente... Como é que é? Não, Mentefato? mentefatos, é porque a gente O que fala que é isso? artefatos e mentefatos é tudo que a gente produz em termos de pensamento, né? Ah, É que o mentefato. Gil usa esse termo, que o Gil usou esse termo lá na Mas isso é uma definição dele, assim. neologia, não é? Isso é um É, neologismo. é, é. Ah, E como é que tudo isso que a gente está produzindo, não só materialmente, mas também no sentido imaterial, né? Porque uma das coisas que na contemporaneidade a gente entendeu era que cuidar dos registros da cultura imaterial, pensar a cultura imaterial, né? Entender uma série de coisas para uma cultura como a brasileira, tão baseada e calcada na oralidade, etc., é muito importante, né? Então ele trazia essa ideia também, assim. o professor Tarso Adoni, que é neurologista, diz cultivo do espírito. É, a moral de um povo, as leis, faz parte da cultura? Sim, é resultado de processos culturais, sem dúvida nenhuma, né? E aí é incorporado de alguma forma ao nosso debate cultural, certamente, né? É, eu vi no seu Lattes que você é um pesquisador musical e quase não sabe nada de Vinícius de Moraes, né? Do Poetinha, né? Como é que, o que que, qual é o teu papel hoje com a herança do Vinícius? Por que que você se vinculou a isso? O que é que você faz? Você tem um prefácio, não é? De Eu crônicas de... organizei, eu organizei um livro e fui curador de uma série de eventos e de uma exposição que comemoraram os 100 anos do Vinícius de Moraes. Eu estava trabalhando com a pesquisa na canção popular e encontrei um material muito rico do Vinícius refletindo e pensando sobre a música brasileira. Conjunto de crônicas, cartas, textos especiais que ele publicou e acabei organizando um livro que colocava isso dentro de mais uma perspectiva, né, desse homem tão plural, que teve tantas facetas, que atuou em tantas frentes, né, do campo da cultura brasileira. E a partir disso comecei um diálogo mais forte com a família e com uma série de projetos que a família tinha para circulação, para atualização, para colocar a obra do Vinícius dentro de um circuito mais contemporâneo. E quando ele foi, e quando seria, né, quando foi o centenário do Vinícius, a família queria trazer alguém que trabalhasse academicamente na época mais jovem, né, para tentar trazer um pouco dessa renovação. Aqui no Rio tem um poeta, professor da FRJ, grande amigo, que é o Eucanaã Ferraz, que é um grande especialista da obra do Vinícius, assim. Então eu comecei a trabalhar com o Eucanaã, comecei a trabalhar em diálogo com a família para produzir uma série de materiais, conteúdos, né, ligados ao centenário do Vinícius. E isso acabou se prolongando, assim, porque foi muito rico aquele momento ali de produção e a gente continua fazendo algumas coisas assim ligadas ao Vinícius, como a digitalização de uma série de coisas que estão na casa de Rui Barbosa, o endereçamento a partir da digitalização dos conteúdos e materiais, né? Porque o Vinícius é muito fragmentado, né? São muitos Vinícius de Moraes, né? Que existem, é muito volumosa a produção dele. Então a gente trabalha em diálogo, não só eu, não só o Eucanaã, outros pesquisadores, mas com a família, tentando, na verdade, dar um sentido contemporâneo para essa obra, assim, e trazer ela, jogar luz sobre ela hoje, né, no Brasil e sobre a relevância dela hoje também. Não à toa foi recém-citado pelo nosso Papa Francisco, né, o Foi? Vinícius. Ah, o Foi Vinícius. citado, há duas Foi semanas citado, atrás sim. foi citado. Sim.
Eu falei poetinha, mas eu estou lembrando, eu estudei num colégio muito conservador aqui em São Paulo, e a professora de literatura portuguesa, etc., chamava poetinha, e hoje eu vejo com preconceito, porque o Vinícius foi para a música popular, então os caras mais conservadores abominavam isso. Você já viu isso, não é? Não só os mais conservadores, É, né? A gente tem uma frase clássica do João Cabral de Melo Neto falando que o Vinícius teria sido o maior poeta brasileiro, talvez o maior da língua portuguesa, se não tivesse resolvido fazer essa coisinha de música popular, essa besteira, né? E outros grandes nomes e críticos da cultura brasileira, porque o Vinícius. Mas aí entra o que é o bacana do Vinícius, né, tá? Que ele desmontou, ele é uma das grandes peças, uma das mais fundamentais para desmontar algo que era muito importante no caso brasileiro, que é essa ideia de uma alta cultura, de uma baixa cultura, né? A ideia da cultura popular como uma cultura menor, né? A ideia da grande arte ligada à poesia e à transcendência da poesia, enquanto a música popular não dizia, né, na mesma envergadura e tal. O Vinícius é uma dos personagens que ajuda a gente a quebrar esse tipo de equívoco, né, na leitura do campo da cultura popular, tão rico, tão heterogêneo e tão consistente no Brasil, né? Mas teve muita repercussão o fato dele fazer música. Nomes que a gente ama e simpatiza da história da cultura brasileira foram absolutamente contrários e se pronunciaram publicamente, foram para a imprensa, etc. Agora, a coisa do poetinha, a gente trabalhou muito para mudar um pouco isso. Até porque a coisa do poetinha, ela traz uma ideia de um cara que fazia tudo intuitivamente, espontaneamente. E isso não confere com o Vinícius, né? O Vinícius, tanto na sua formação, seja em Oxford, estudando a poesia inglesa, seja antes com o grupo da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, estudando os franceses, seja posteriormente reconstruindo uma noção de soneto brasileiro como ele fez. O Vinícius era um cara que, quando trabalhava arduamente, né? Horas e jornadas de trabalho, se organizava para isso, e isso é ruim para entender o Vinícius, achar que ele é o cara que fazia tudo com esquinho e levando tudo de uma forma muito intuitiva e muito orgânica, enquanto ele era um cara absolutamente ciente da importância do trabalho duro, assim, para pensar as linguagens artísticas. Então, a gente tentava até diminuir isso, mas é muito difícil porque ele chamava todo mundo no diminutivo. Então ele construiu uma ponte para ser chamado de poetinha, porque todo mundo era inho ou inha. Todo mundo ele trazia para o diminutivo. Então, e aí também é bom deixar um pouco solto, assim, porque a gente pode ressignificar poetinha como algo que não diminui, né, a envergadura de um artista dessa força que é Vinícius de Moraes. Tem uma frase que dizem que é do Goebbels, recentemente disseram que é do Goering, não do Goebbels, que diz que quando eu ouço falar de cultura, eu saco o revólver. Isso tá com cara de Brasil hoje? É impressionante, tá? Que a criminalização dos fazeres culturais e das práticas culturais no Brasil nos últimos anos é algo absolutamente novo, que a gente precisa compreender. Tem um professor aqui do Rio de Janeiro, da UERJ, também ligado à Universidade de Berlim, a Stanford, que é o João César Castro Rocha, que é um baita crítico, referência da área de letras, está fazendo um grande trabalho para estudar o que é a guerra cultural, como é que se deu o início a essa ideia no Brasil. Isso é muito importante que a gente entenda e olhe para isso, porque isso é novo. A cultura brasileira, cheia de problemas, que eu não vou abrir aqui, e de centralidades, e de desigualdade, de exclusão, a cultura brasileira foi historicamente um lugar de muita aderência no Brasil, produziu muito engajamento, muito sentido de pertencimento, né? A cultura teve muita porosidade, a cultura brasileira, a penetração da cultura brasileira internamente, externamente, é algo absolutamente fantástico para um país com as características do Brasil no século XX, e a gente vê um momento único de criminalização dos fazeres culturais e das práticas artísticas. Assim, a gente precisa entender o que foi o distanciamento do nosso campo, do campo que reflete sobre isso, pensa sobre isso, de um conjunto mais amplo da população, né? Porque é necessário entender isso para entender como é que se tornou um solo fértil para algo absolutamente surpreendente. Se a gente falasse 10, 15 anos atrás que a cultura brasileira seria alvo de um processo de criminalização, de violência de grupos radicalizados,
né? Não seria algo previsível isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E a gente está assistindo isso, assim. Então, tentar entender isso de alguma forma, né? A gente de alguma forma se distanciou um pouco, mas aí não é culpa do setor, né? É uma série de convergência de questões das dinâmicas mesmo da sociedade que produziram isso no Brasil. Agora, eu não sei, assim, a gente sempre teve dramas, né? Os Oito Batutas em 1921, quando estavam indo para Paris se apresentar ao lado dos grandes jazzistas e frequentando os mesmos bares e a Montmartre dos literatos e dos filósofos. Eles, quando param no porto, no Recife, eles ficam 3 dias sem poder continuar a viagem porque há um grande movimento da intelectualidade e dos jornais pernambucanos que a polícia tire o Pixinguinha e os Oito Batutas de dentro do navio, porque o Brasil não poderia passar a vergonha de ter aqueles homens representando a nossa cultura no centro da cultura, do concerto das nações, que era Paris. Assim, o Brasil sempre excluiu, sempre foi problemático quando o campo foi o campo cultural. Mas isso são passagens que se explicam por, né, desigualdade racial, econômica, preconceito, outras coisas. Um processo assim mais amplo de ecoar um discurso de criminalização da arte brasileira é algo que a gente nunca viu dessa forma, mas esse ano foi um ano muito importante do campo cultural. Ele está, eu acho que, se organizando de uma forma diferente para poder enfrentar esse debate de uma forma mais aguda e mais franca, assim. Mas por uma série de fatores, assim, tanto do termo de produção quanto do termo de organização e articulação através do que foi o processo da Lei Aldir Blanc. Mas é algo que a gente não pode abaixar a guarda, né? Porque a cultura brasileira, se a gente tem um patrimônio que a gente pode se orgulhar nesse país, assim, entre os patrimônios que a gente se orgulha nesse país, efetivamente as práticas culturais e artísticas são algo muito fundamental para a gente, né? Necessário fazer essa defesa pública. Mas até para esse governo que se diz neoliberal, os nossos ministros neoliberais, a cultura tem um retorno econômico, não tem? E pode ter um retorno econômico grande, não pode? A cultura já tem um retorno econômico no seu sentido pragmático, que é taxa de retorno de investimento, que é valorização de marca, que é, por exemplo, o que as estatais conseguiram de valorização de marca apoiando a cultura brasileira durante um bom tempo nesse século. Mas eu diria mais, Taki, a cultura é um dos eixos estratégicos de desenvolvimento econômico, social e humano do século XXI, e com uma característica muito específica, e algumas características muito importantes para nós brasileiros, mas uma primeira muito específica, que ele é um setor que dificilmente vai sofrer grandes transformações, a partir do sentido de que ele depende da criatividade, né, da reflexão e das práticas humanistas e humanas, né, não pode ser substituído nem, né, por formas de automação, né? Então, diferente dos outros setores que a OCDE e que as grandes agências econômicas colocam como os eixos estratégicos de desenvolvimento do século XXI, onde está a energia, onde está a tecnologia de comunicação, de dados, tudo isso pode se transformar muito mais do que o campo cultural, que é um campo muito mais estável, né? E que é o campo decisivo porque eles chamam de indústria do conteúdo, né? E o campo da criatividade, que a OCDE insiste hoje que é um dos campos decisivos para você produzir desenvolvimento no século XXI. E a gente está falando de um desenvolvimento limpo, sustentável, que produz práticas de comum fundamentais, práticas sociais inovadoras, pode trazer novas noções de economia circular, de economia solidária, constrói uma noção de desenvolvimento humano muito, muito poderosa, né? E é, de fato, no seu sentido monetário, efetivamente uma indústria de bilhões e bilhões e bilhões que deve continuar produzindo tudo isso. Por isso que a gente vê grandes conglomerados, por exemplo, do varejo internacional, como a Amazon, né, a Alibaba da China, as grandes, hoje entrando na área de produção de conteúdo, né? Cada vez mais os executivos da área de comunicação, de telefonia móvel, dizem que não querem prestar serviço de internet e telefone, mas que querem ser janelas de conteúdo, né? A gente vê grandes marcas na Europa fazendo centros culturais, museus, fazendo parcerias com experiências do campo cultural, porque isso traz um sentido de desenvolvimento muito forte, né? E que economicamente ele é muito poderoso, assim.
e carrega uma série de atributos e de características muito importantes, né? No fato de um país como o Brasil, a cultura ainda tem impacto em desenvolvimento territorial urbano, com melhora de segurança, melhora de cadeias econômicas tangenciais, melhoras para os equipamentos de educação que estão próximos a equipamentos de cultura, traz melhorias urbanas em geral, assim. Então, o que eu tenho trabalhado muito, né, nesses últimos tempos, e agora na pandemia teve muito trabalho, de muito diálogo, é tentar apontar o campo da cultura e das humanidades, né, dentro de uma agenda que não é só uma agenda neoliberal econômica, que efetivamente ele responde e entrega os números que essas pessoas esperam, mas mais do que isso, né, é pensar a cultura como um eixo estratégico de desenvolvimento num sentido mais amplo de economia e num sentido também social e humano, assim, e chamando atenção para o protagonismo que o Brasil pode ter nisso, né? O Brasil é um país, quando a gente olha o mapa da cultura do século XX, dos que mais conseguiu, né, ainda mais fora do eixo anglo-saxão, e ainda mais falando, né, dentro do eixo lusófono, né, que é um eixo muito menos inserido no campo da circulação global de produtos culturais, o que o Brasil conseguiu produzir, seja com a sua canção popular, seja com o seu cinema, seja em parte com a sua dramaturgia, com as suas artes plásticas e visuais. Acabamos aí de completar centenário da Lígia Clark, por exemplo, que o mundo inteiro hoje celebra. O que o Brasil produziu é muito forte. Então a gente tem um eixo estratégico global de economia e desenvolvimento, né, que é um eixo estável para um país que tem pouca desenvolvimento tecnológico e científico. A gente é uma potência nesse campo. Esse campo vai ser decisivo nisso e a gente não está se posicionando da forma como a gente poderia, né? E mesmo em governos progressistas, do campo de esquerda, que eu admiro, que fizeram belas políticas culturais, a cultura não foi compreendida ainda como essa possibilidade, né? Tem alguém que eu não peguei o nome, os comentários passam rápido, citando Medellín aqui. Né? Economia naranja. Medellín é muito interessante a experiência, né? A coisa da economia circular e solidária, eu não vou me esticar aqui não, mas é um projeto que inclusive a Luciana, que fez essa ponte entre a gente, gosta muito de estudar, que é um projeto que está sendo gestado no Vaticano, que se chama Economia de Francisco, e que é inspirado em metodologias e programas que foram executados no Brasil, na época do Ministério do Gilberto Gil, e é um programa do Vaticano que está tentando produzir, através da experiência da cultura e uma aliança entre cultura e cidadania e algumas coisas, uma experiência de redução das desigualdades em grandes centros urbanos no mundo inteiro. Um projeto muito interessante chamado Economia de Francisco e Clara, assim. Então tem muita coisa que a cultura traz, ainda mais quando a gente está discutindo meio ambiente, quando a gente está discutindo sustentabilidade, quando a gente está discutindo um outro formato de produção de comum, de sentido de coletividade, de qualidade de vida, o que é prosperidade, o que é saúde, né? A cultura só traz elementos de muita contribuição, né? Por isso eu fico até... A gente fica... tem pouco tempo para a gente falar de tudo que ela traz nesses sentidos, assim, mais pragmáticos, né, de desenvolvimento no território, até de um sentido mais amplo de perspectiva e mudança do sentido de desenvolvimento que pode orientar um país. Assim. Quem sabe eu tenho em você um aliado para convencer a Luciana a dar uma entrevista para mim, porque toda vez que eu convido ela, ela tem um certo desprezo, blasé, assim comigo, diz, não, deixa para lá. Estou nessa campanha. Bom, a classe... O setor da cultura passou também da mesma maneira que os outros setores do Brasil por uma precarização de trabalho, né? O termo uberização dos trabalhadores é muito atual, né? E saiu agora, não é? A Lei de Emergência Cultural, a Lei Aldir Blanc, foi sancionada em 29 de julho. Isso foi um movimento importante, já é alguma coisa, não é? Explica para as pessoas aí que não sabem o que é essa lei. A Lei Aldir Blanc foi muito importante, tanto para a articulação do setor, quanto para a liberação de um recurso que já existia no Fundo Nacional de Cultura e que dentro dessa articulação da lei pôde ser liberado, o que está trazendo uma quantidade, um volume de recursos muito importante para o setor agora, assim. Demorou muito, né? Os processos do Estado são lentos, os processos burocráticos são lentos, a cultura evidentemente não estava no campo de prioridades da agenda do Legislativo, mas finalmente começaram a sair os programas, os editais ligados a essa liberação de recursos da Aldir Blanc.
mas é uma questão mais delicada, assim, porque depende muito, tá? Que aqui, sendo muito sincero, assim, né? Eu já comemorei muito, participei muito da articulação da lei, já comemorei muito. Depende muito de que as engenharias do poder público estejam, as engrenagens do poder público estejam ativadas no campo cultural. E a gente não observa isso quando a gente vai para o campo do debate da municipalidade ou mesmo do sentido dos estados que compõem a federação, assim. Diante essa mudança radical que a gente viu nos estados, né, com governadores de 13 partidos sendo eleitos, uma mudança radical no quadro político e também na municipalidade desde 2016, a gente pode dizer que houve um esvaziamento muito grande assim do compromisso com políticas públicas de cultura, né? E aí agora, assim, para o recurso realmente conseguir produzir os impactos que ele pode, um pouco desses impactos poderosos que eu estava sugerindo no teu questionamento anterior, é necessário que prefeituras e governos do Estado tenham a vontade política e o diálogo com seus legislativos e com as suas procuradorias e com seus tribunais de contas, para que esses recursos possam efetivamente se tornar políticas que cheguem na ponta. Então, o que a gente está vendo agora é um quadro muito diverso, assim. Nos lugares que tem isso, né, a gente teve a presença aqui há pouco do Fabrício, que é secretário do governo do Casagrande, lá no Espírito Santo, o recurso já está começando a ser disponibilizado nesse formato de programas editais e já está chegando, já está ajudando. Isso acontece até em governos que não são do campo de esquerda progressista, mas que têm um compromisso mínimo com a agenda da cultura, tá? Mas isso acontece em alguns estados, alguns do Nordeste, alguns estados do Sudeste, alguns estados do Sul, Norte, no Pará também indo muito bem, alguma coisa no Centro-Oeste, e também depende muito das municipalidades. Aí a gente entra num campo delicado, porque as engenharias institucionais ligadas a esse campo, né, a gente não tem o SUS, né? Para fazer não tem um mecanismo já pronto, né? A gente não tem um Sistema Nacional de Cultura, que é uma briga até do setor há muito tempo. Mas assim, a articulação foi muito poderosa, os recursos são muito importantes, muita coisa vai ser feito, mas a gente tem que estar atento também para o fato de que é um atraso nosso. A gente não tem uma engenharia institucional montada para conseguir aplicar esses recursos emergenciais com a velocidade suficiente para ele chegar, como, por exemplo, hoje um Ministério da Educação ou um Ministério da Saúde coordenando isso conseguiria. A gente não tem coordenação federal, a gente não tem um ministério fazendo isso, então é muito heterogêneo o que está acontecendo, dependendo da região do Brasil que a gente tiver, assim. Eu ouvi você comentando algo sobre políticas culturais. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem dois amigos aí. O Zé Antônio, que é um cara que está fazendo, é um cantor de ópera, psicólogo, que está fazendo uma tese sobre Madame Butterfly. Olha que lindo. E o meu colega Roberto Ramos, cardiologista, os caras sabem tudo de ópera. Eu vi você falando que cultura não é a gente levar balé para uma comunidade. Não é fazer uma orquestra com gente da comunidade. Quer dizer, é mais do que isso. É estimular o que a comunidade tem de mais autêntico. Quer dizer, não é colocar coisas culturais dentro da comunidade. É permitir que ela mesma gere esses conteúdos culturais. Preciso ir com mais cuidado nisso, tá? Porque a oferta de repertório ela é muito importante. E a oferta de repertório, a abertura de repertório, ela produz desejo, né? Efetivamente, assim. Então não é criar uma noção essencialista antropológica de que só importa o que se produz ali como experiência e desejo, e é isso que deve ser apoiado. A gente tem um problema grande no Brasil hoje de oferta de repertório. Estou falando isso por você ter trazido o campo, por exemplo, da música erudita ou do balé, né? Provavelmente, quando eu estava falando isso, em algum discurso mais caloroso, é porque teve um movimento no Brasil de entender que levar cultura para a periferia era levar possibilidades de se construir elementos da alta cultura e dar aquilo, como se aquilo fosse, olha só, sabe, pessoas precarizadas e carentes que você dá um produto cultural, uma aula de alguma coisa, e isso se tornaria isso daria uma satisfação ao Estado, ou uma ONG, etc. Provavelmente era isso, assim, que eu estava colocando. E aí tem um elemento perigoso, assim, que é um movimento de escuta do território. Mas eu acho que o mais importante sobre isso
é a gente entender que o papel do Estado não é ser um agente definidor do que é a cultura. Se não, e isso acontecia muito no século XX, tinham dois vetores das políticas culturais. Um patrimonial, que o Estado não pode abrir mão, né, a salvaguarda do patrimônio, e o outro era essa ideia pedagógica, né, de que dentro de um gabinete eu entendo o que é a cultura, entre aspas, de verdade, a cultura legítima, a cultura que vale, e a partir desse meu filtro de gabinete eu levo a cultura para o território nacional. E há uma defesa muito grande, né, e por isso o Brasil se tornou uma referência até internacional do debate das políticas culturais, de uma transformação do papel do Estado, onde ele não diz o que é a cultura e ele funciona como um agente estruturante, né? Entendendo a diversidade e a multiplicidade dos territórios, mas escutando mais os territórios, porque em todos os territórios há pensamento crítico, inventividade, capacidade de produzir expressões culturais muito fortes. Mas isso de jeito nenhum pode criar uma ideia também de inverter a mão, em vez de ser autoritário, levando cultura, de acreditar que a oferta de repertório não é algo decisivo para a mobilização do desejo, para a produção de desejo, para a produção de encontros e trocas no campo da cultura. Então, assim, pode ser muito poderoso uma aula de balé na periferia, pode ser muito poderoso montar uma orquestra na periferia. A questão é a forma que isso se faz, e a gente teve muitos exemplos históricos, principalmente nas periferias do Rio e de São Paulo, de trabalhos que achavam que era uma espécie de salvação. Estava pegando pela mão aquela juventude periférica e tal, e incluindo ela nesse grande lugar que é a alta cultura. E isso aí tem um equívoco de leitura e um equívoco de compreensão desses territórios, que são territórios muito potentes. Não são territórios, são territórios de várias carências em relação às políticas públicas, em relação ao sentido de cidadania, mas são territórios inventivos e potentes, né? Territórios que trouxeram para o Brasil, tanto no campo das práticas artísticas, das práticas estéticas, das práticas sociais, das práticas urbanísticas e arquitetônicas inventivas, uma série de soluções e respostas para dilemas que esse país enfrentou historicamente. Então, provavelmente, quando eu dizia isso, era nesse sentido de não criar essa ideia hierárquica de pautar a cultura de um território, de pegar pela mão, de tratar como carente e escutar mais para entender a potência dos territórios. Mas, muitas vezes, num discurso mais romântico, isso vai para um lugar também como se a oferta de repertório não fosse fundamental. E a gente não teria se formado, quem teve um ambiente privilegiado culturalmente, sem o acesso aos equipamentos de cultura, às bibliotecas, aos museus, né, aos acervos cinematográficos. Então, assim, tem que defender, evidentemente, a oferta de repertório. É só mudar um pouquinho essa mão, do Estado deixar de ser esse agente que filtra e diz o que é cultura, e ele está em diálogo com os territórios, e no Brasil isso é muito importante, diante da heterogeneidade territorial do Brasil, para ele ser mais um potencializador e um agente estruturante do que alguém que leva a cultura ou que alguém que diga o que é a boa cultura. O Estado que intervém muito nisso acaba caindo, o risco é cair num realismo socialista, de começar a chamar a arte de arte degenerada, não é meio isso? Exatamente. E a esquerda, até hoje, falo com propriedade disso, fui um dos coordenadores do programa de cultura do Haddad, ia trabalhar fazendo isso junto ao Marcelo Freixo também. Às vezes, no campo de esquerda, ainda é um campo que a gente às vezes tem dificuldade de fazer esse debate. As pessoas acham que a cultura, no estilo CPC da Uni, lá no 1960, a cultura você vai levar cultura de verdade e assim você vai formar cidadãos críticos, forjar consciência social e vai criar um ambiente de emancipação. O que não se entende nesse debate é isso tudo a partir de uma ideia de cultura que é feita por um conjunto de intelectuais ligados ao poder, assim. A cultura é um instrumento de afirmação da cidadania, de produção de pensamento crítico, de consciência social, mas a partir de um outro ambiente de troca, que é entender as diversas potências. É por isso que a questão-chave do debate das políticas culturais é democratização e descentralização.
Eu preciso criar mecanismos, né, tanto de acesso ao repertório, mas mecanismos de produção também, descentralizados e democráticos, porque é nesse trânsito, nesse lugar da diferença, da alteridade, dessa construção plural, que eu vou ter uma cultura vigorosa, oxigenada, que vai responder a esse lugar do mundo hoje, que é o lugar da diversidade, da pluralidade, né? E a gente, durante muito tempo, a gente produziu cultura dentro de eixos muito fechados, assim, né? Então, essa é a base hoje, assim, é pensar o Estado, né? A base do que eu defendo e que foi construído no Brasil e que hoje se dialoga hoje internacionalmente sobre isso, é o Estado nesse lugar estruturante e sempre pensando democratização e descentralização dos fazeres culturais, né? É um ecossistema a cultura. Cultura não é uma economia nem um sistema, ela é um ecossistema, ela é um processo complexo, assim. Precisa ser alimentado e oxigenado em diversas variáveis. Assim. Você citou Flup. Flup tem alguma coisa a ver com a Flip? A Flup é um projeto muito forte no Rio de Janeiro que foi feito nessa brincadeira de inversão com a Flip, num período que a Flip ainda era um evento muito fechado assim no universo da elite cultural. Hoje não é mais, né? Teve uma passagem fundamental da Josélia Aguiar, curadora, que hoje é diretora da Biblioteca Mário de Andrade aí em São Paulo, e que transformou o perfil da Flip, integrou ele com a Flup, inclusive. Mas a Flup foi feita no Rio como um processo para revelar e jogar luz sobre a produção de escritores e escritoras dos territórios populares e periféricos, né? Aí ela brincou com essa coisa do nome Flip, trazendo o universo das periferias, né? É um projeto muito importante. Só para você ter noção, esse ano que ele nacionalizou, né, por ter acontecido online, ele reuniu nas turmas, né, são diversas turmas, eu sou orientador de uma das turmas, 260 autoras mulheres negras do Brasil inteiro, assim, e se inscreveram quase 600 mulheres, assim. Então formou uma rede absolutamente nova, né, num país que você conta em duas mãos o número de romances feito por mulheres negras, assim, né, a literatura é uma das linguagens artísticas mais excludentes, né, historicamente, junto com as artes plásticas, e a Flup tem, nos últimos anos, trazido muitas coisas, né? Autores que já estão tendo suas obras traduzidas fora do Brasil, que estão na Companhia das Letras, que estão com direitos comprados para filmes, que estão em novos núcleos de roteiristas aqui na Globo, que tem uma parceria com o projeto, e tenta iluminar exatamente isso que eu falava, desse lugar da democratização, trazer outros corpos, outras experiências, outras vozes, para narrar o Brasil no seu sentido mais plural, assim, acelerando esse processo de pensar a diversidade como um ativo do nosso país que a gente não pode negligenciar, né? Como a gente historicamente muitas vezes negligenciou, né? Há um tempo atrás a gente ouviu aqui a Thaís Toshimitsu, que é professora da USP, e ela veio falar de literatura periférica, veio falar de Cooperifa, veio falar do Saraus, aí na periferia de São Paulo. Acho que você conhece muito bem isso. Totalmente próximo da Flup, tem um diálogo com a Flup, é o que em São Paulo acontece nesse mesmo norte e nessa mesma direção da Flup, assim. E a Flup aqui tem uma coisa muito legal, assim, que ela não é um evento como a Flip, ela é um processo de vários meses que culmina no evento. Então, durante 4, 6 meses, a gente fica fazendo uma série de seminários, tem as oficinas. Uma série de orientadores acompanham, ajudam os autores a pensar junto, a dialogar, a pensar os seus trabalhos. Publicam-se livros ao final desses processos, reunindo os trabalhos desses autores, né? E também começou a funcionar, né? Aí o Rio de Janeiro, né, ainda tem esse lugar interessante de ser um lugar de circuito. A Flup começou a ser um lugar de escoamento também desses autores, né? Então, quando editoras ou outras feiras estão preocupadas com pluralidade, representatividade, diversidade, a Flup é um lugar onde elas vão encontrar já uma rede de autores e escritores já de alguns anos que estão inseridos nesse contexto, assim. Então, a Flup se tornou algo muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro é muito conhecida, mas no campo da literatura em geral é um evento muito reconhecido, assim, na esteira do que a gente sabe da Flip, etc. E trabalham juntos, tá? Trabalham juntos. Flip e Flup hoje em dia trabalham juntos.
Uma coisa que a gente vê na televisão, e talvez a classe média espere, sempre que alguém faz alguma coisa ou escreve alguma coisa da literatura periférica, o cara é obrigado a escrever sobre favela, criminalidade, marginalidade, quer dizer, espera-se isso dele, não é? Perfeito. Tá certo o que eu tô falando? Isso é um grande problema. Se criou uma armadilha hoje para as narrativas que são produzidas no territórios populares e periféricos, assim, porque se a gente lembra um pouco a virada do século, né, as narrativas que ficaram fizeram muito sucesso, Cidade de Deus, Tropa de Elite e algumas outras coisas, tinham essa lógica da criminalidade, da favela, né, do tráfico de drogas, e a favela sempre como um lugar terrível, né, onde o importante era encontrar a porta de saída, né? Se a gente pensa no Cidade de Deus, eu por acaso citei hoje o João César Castro Rocha, que tem um baita trabalho sobre isso, sobre Cidade de Deus, até problematizando a coisa do dialética da malandragem lá do Cândido, pensando um novo conceito de dialética da marginalidade e tal, que tenta apontar um pouco esse problema. Eu escrevi também um artigo que acaba pensando sobre isso, que é essa ideia de que toda narrativa da periferia tem que usar esses elementos. E isso é o que me aproximou do debate das políticas públicas. Porque quando eu comecei a assistir um cinema de periferia brasileira, que não era produzida por esses diretores nessa lógica de filme de ação, de criminalidade, e são filmes que estão sendo produzidos em Contagem, em Minas Gerais, em Ceilândia, no Distrito Federal, no Recôncavo Baiano, sempre com políticas públicas de cultura, que possibilitaram e deram condições para que surgissem produtoras, diretores de cinema nesses territórios. E o que eles trazem? Uma outra noção e outra leitura e outra narrativa de periferia brasileira, que desmonta isso, que desmonta exatamente essa ideia de que o sujeito periférico tem que estar o tempo inteiro falando ou de criminalidade, ou de violência, ou de buscar uma porta de saída. É muito difícil esse debate, porque tem filmes que o público brasileiro ama muito e que são muito problemáticos nesse sentido. Um deles é a própria ideia do Central do Brasil, assim, onde a ideia do jovem periférico tendo que ser pego pela mão para ganhar cidadania, para ter visão de mundo, para ter perspectiva de mundo. Isso não diz que o filme não é maravilhoso, que a gente não deva se emocionar por ele. O que eu estou falando aqui é de um exercício crítico, mais complexo, de entender que durante muito tempo as narrativas de periferia foram narrativas que estigmatizaram e clichêizaram esses territórios. E o que a gente vê quando a gente inclui agentes, autores, criadores desses territórios, é que surgem periferias muito mais interessantes e plurais no Brasil e que tem muito mais a dizer sobre a realidade brasileira do que essa redução. Tudo a droga, a criminalidade, a violência, a tiroteio. Agora, olha que perverso como as coisas funcionam hoje. Quando determinados agentes de mercado vão procurar autores de periferia ou diretores de periferia, muitas vezes o que eles querem são essas narrativas. Pois é. Então você tem um esquema meio perigoso de guetificação, mais uma vez, dessas vozes e desses narradores sobre uma determinada ideia. Então, assim, se já foi o povo brasileiro, a fome, a miséria, sempre pautando tudo isso, hoje tem um desejo por pautar esses territórios por violência. E é curioso, assim, que a única transformação que a gente viu nisso, é claro, a gente pode falar que o Nelson Rodrigues trazia alguma coisa, que o Lima Barreto trouxe antes, que não sei o que, a gente tem muitos exemplos disso, né? Mas, assim, a gente só vê uma mudança mais significativa desse cenário quando as políticas públicas estruturantes entram em ação e começam a surgir diretores do Brasil inteiro e começam a narrar os territórios a partir das suas perspectivas. E aí os territórios deixam de se reduzir a esses temas clichês e estigmatizados que historicamente foram produzidos quando se falava em territórios populares, periféricos, favelas, etc. Assim. Muito delicada essa questão, assim, precisa ser muito calibrada, porque tem muita coisa em jogo aí. É isso que eu ia te perguntar, porque se você pegar, eu fui ler o Giovanni Martins. Que é Giovanni da fala FLUP. bastante da Giovanni marginalidade. ele começou na FLUP, o Giovanni. Depois você pega o Paulo Lins, Cidade de Deus, eu fui ler Conceição Evaristo, Olho d'Água, etc. Que são autores que estão incensados agora, mas que eles falam desse local, da favela, da comunidade, da marginalidade.
É isso que interessa? Quer dizer, Companhia das Letras, quando vai pegar alguém que represente esse estereótipo? Exatamente. É por isso que o livro do Giovanni já saiu com 9 traduções para fora do Brasil e já encomendado como um filme. Isso é muito complexo, a gente discute isso muito lá na FLUP. E eu vou falar um detalhe aqui. A gente nunca deve, ainda mais na minha posição, quem sou eu na fila do pão, bater em certos patrimônios da cultura brasileira. Mas na contracapa do Giovanni, eu não sei se você reparou que tem uma aspas do Chico Buarque. E o Chico fala, fiquei chapado. O Giovanni é um jovem de 20 e poucos anos, 30 anos, né? Se o livro fosse de um jovem da elite cultural, o Chico Buarque nunca usaria o termo fiquei chapado para falar de um livro. Falaria sobre a linguagem, falaria sobre a temática, falaria sobre a capacidade de escrita do autor e tal. Então tem um esquema de mercado montado que tem que se usufruir dele, que a gente defende lá na FLUP, é que os nossos alunos, né, até porque o Giovanni virou um modelo para eles, usufruam disso num determinado sentido da lógica de mercado, né? A gente não pode ser ingênuo, não é todo mundo que está na universidade defendido de determinadas leis de mercado. Todos querem viver de escrever, há uma enorme dificuldade disso, etc. Quem é a gente para dizer que, olha, não caia nisso e tal? Saiba usar isso, mas saiba ser estratégico nisso e saiba saber dessa perversidade do mercado, né? Que quando a temática é essa, mas se alguém de território popular e periférico fizer uma escrita completamente hermética e com um exercício de linguagem outra coisa, aí não é a periferia que o mercado espera. Isso é perverso e perigosíssimo. Mas há de achar uma calibragem entre utilizar isso para eles poderem se inserir cada vez mais no mercado, ocuparem, criarem retorno financeiro para eles, uma série de coisas, mas ao mesmo tempo, como você bem chamou a atenção, olhar com uma percepção muito crítica e inteligente para isso. Agora, olha que loucura. Você citou o Olhos d'Água, né? Você vê, a Conceição hoje é uma das autoras mais insensadas do Brasil, né? Tem o contrato com a editora que quiser e merece isso, e a Conceição é absolutamente fora de série. Olhos d'Água é um livro que ela publicou porque ela venceu um edital do Ministério da Cultura que era para autoras mulheres negras. A Conceição tinha 2 romances espalhados ao longo da primeira década, e você imagina que a Conceição Evaristo, que hoje a gente discute como uma das grandes referências da literatura brasileira, em 2013 tinha que entrar num edital do Ministério da Cultura para ter uma situação confortável para a publicação de um livro dela, né? Olha como a gente também avançou, né? E olha como a importância dessas políticas públicas que tentam, de alguma forma, reduzir desigualdades históricas brasileiras, né? Hoje a Conceição, a Companhia das Letras, a Record, quem for, vai dar antecipado o contrato que ela quiser. Mas há muito pouco tempo atrás, para ela ter um conforto de uma publicação editorial, foi importante que tivesse uma política afirmativa dentro do Ministério da Cultura para autoras mulheres negras, tentando reduzir esse déficit abissal da literatura de autoras mulheres negras publicadas com livros de autoria dela, assim. A Júlia, que está acompanhando a gente, citou a Carolina de Jesus. Acho que é uma predecessora lá nos anos 60, mas, diferentemente desses autores, a Carolina de Jesus escrevia norma culta, né? Ela procurava escrever uma coisa de norma culta, diferente desses autores que nós estamos citando agora, não é assim? Não exatamente, não exatamente. Tinha uma questão da oralidade muito forte e tinha até alguns embates em relação à revisão dos livros dela, assim. Mas hoje em dia é uma autora que tem muitos especialistas para falar. Eu queria só aproveitar o nosso tema para chamar atenção para uma coisa da Carolina. A Carolina era uma autora que andava esquecida na literatura brasileira. E, de repente, ela apareceu com muita força na crítica acadêmica e isso transpareceu para o campo do debate público da literatura. É interessante a gente saber a medida exata de por que isso aconteceu. Isso aconteceu por causa de políticas afirmativas, que trouxeram alunos para a universidade, que chegaram nos cursos de letras, chegaram nos cursos de cultura brasileira e fizeram o seguinte questionamento: mas não tem ninguém que dialogue com a minha experiência, com a experiência dos meus pais, com a experiência dos meus avós? Eu, mulher negra que escolhi estudar letras, não vou encontrar uma autora mulher negra para estudar esse tema? Foi dessa fricção na sala de aula, né,
que as bibliografias vêm mudando, tanto no seu sentido teórico, crítico, incluindo outros autores, quanto também nos seus objetos. Isso não foi uma decisão de professores da área de letras que de repente falaram, não, agora vamos estudar a Carolina Maria de Jesus. Isso vem de um processo social, de política pública, buscando reduzir desigualdades históricas e que trouxe... É muito curioso que né, o Stuart Hall, que é o papa dos estudos culturais, né, o professor recém-falecido, poucos anos, o Stuart Hall fala que o nascimento dos estudos culturais lá em Londres, nos anos 70, na Inglaterra, foi porque no movimento da diáspora dos alunos que iam da América Central para as universidades inglesas, eles chegaram lá e começaram a debater. Pô, mas cadê a questão da literatura oral? Cadê a questão da experiência? Cadê a questão da colonização? Cadê a questão das outras escritas? Por que a gente, né, onde é que está o nosso lugar de debate aqui dentro desse movimento diaspórico? E ele fala, é aí que vários intelectuais negros de origem da Centro-América, de diversos países ali, produziram um campo de estudos para pensar questões coloniais, pós-coloniais, raciais. A gente, que só conseguiu produzir em larga escala a inserção de jovens mulheres e jovens homens negros e periféricos nas universidades, a gente está vendo isso mais recentemente. Uma mudança, né? O Fanon, né? Que é um cara que dialoga aí com o campo da psicanálise muito forte, aparecendo como uma grande referência. Dentro do campo brasileiro sendo cobrado o retorno a autores como Guerreiro Ramos, né? Pensar uma Carolina Maria de Jesus, colocar as contribuições históricas, né, dessas vozes negras e dessas vozes periféricas em outro nível de debate, né? E a Carolina, que é absolutamente fantástica, e a Carolina dialoga com a sua questão anterior, desculpa eu me alongar aqui, porque quando ela lança o Quarto de Despejo, ela vende muito livro, ela é um grande sucesso editorial, mas quando ela lança o Quarto de Alvenaria, o sucesso editorial e o sucesso de interesse dela não é o mesmo. Aquilo que você falou sobre a expectativa dos narradores periféricos estarem sempre ligados à violência, também tem essa ideia quando é a narração etnográfica, né? Então, o Quarto de Despejo, que narrava a favela do Canindé, que narrava a dificuldade toda, era um livro que gerou um interesse enorme pelo exotismo, pelaquela empregada que escrevia, que era maravilhoso. Quando ela lança Quarto de Alvenaria, onde ela já está vivendo uma classe média, ela está dialogando com outras questões, o interesse crítico e editorial da época vai lá embaixo. Então tem muito esse fetiche da elite intelectual e cultural brasileira que passa por uma questão muito do exótico, do etnográfico, do antropológico, e às vezes não percebe o acontecimento no sentido da linguagem, que é obras como a da Carolina, né? E quem disse foi a Clarice, né? A gente não precisa de mais nada além da Clarice falando sobre esse acontecimento de linguagem que é a Carolina. Miguel, eu propus 1 hora de conversa. Você tem mais 10 minutos? Tenho. Com o maior prazer. A gente tem que sair e entrar de novo ou pode continuar? Não, agora parece que a gente... Agora virou Brasil. Qualquer hora a gente... deixa eu te dizer uma coisa. Tem um samba da Beth Carvalho que diz que depois que o visual virou quesito. Conhece esse samba? Não estou me lembrando exatamente. Eu Depois conheço que bem o a obra visual da virou Beth. quesito. Você acha que o carnaval ainda expressa a cultura popular? O carnaval hoje é edulcorado, o carnaval hoje é para a Rede Globo, o carnaval hoje é para a RAI. O carnaval hoje já não é uma expressão da cultura popular. Carnaval é ainda, assim, é muito difícil falar disso a partir do Rio de Janeiro, né? A minha experiência é muito condicionada nesse sentido e está no Rio de Janeiro, assim. E aí a gente tem algumas coisas, assim, o impacto territorial das escolas de samba é impressionante ainda. E elas são um dos poucos espaços fora das igrejas pentecostais e neopentecostais que produzem sentido de pertencimento, engajamento dentro de territórios populares e periféricos de forma maior, né? Tem muitos projetos culturais, muitos projetos sociais que conseguem isso. Mas num sentido assim de uma instituição maior, assim, isso ainda é muito presente na realidade do Rio de Janeiro, assim, a importância e a relevância que essas instituições têm na produção de comum nesses territórios. E o Rio de Janeiro conseguiu desenvolver uma coisa interessante também nos últimos anos, nos últimos 20 anos de carnaval de rua. É muito excludente, porque é muito no centro, é muito na Zona Sul. Mas existe uma coisa
mais vitalizada na rua, para além daquele esquema das escolas de samba, que é um esquema, como você narrou aí, mais montado para um espetáculo televisivo, etc, etc. O que eu acho é, o carnaval, assim, ele ainda é um espaço de realização do corpo, do desejo, da catarse. Quem vai para a rua, por isso que eu falei que a minha leitura é muito condicionada pela experiência do Rio de Janeiro, essas coisas todas que são o core, né, o coração da experiência do carnaval historicamente, isso tudo ainda é produzido aqui nesse carnaval e eu acho que em muitas outras experiências de carnaval pelo Brasil. Então, assim, por mais problemática que seja para pensar como questão se é um produto cultural, assim, como é que isso funciona como lugar de criação, de imaginação, estética, cultural, criativa, tudo bem, é mais delicado. Mas esse sentido decisivo da cultura, que é o corpo em jogo, né? Que é o corpo vibrando, que é o suor, que é o desejo emanando e emergindo do corpo, isso ainda acontece no carnaval e isso é incrível, porque isso ainda justifica plenamente uma ideia de carnaval no sentido que a gente vive. Muita gente fala hoje de uma coisa do samba ter perdido protagonismo no carnaval. Mas até as raízes históricas disso, elas de alguma forma respondem a isso. O samba chegou depois do carnaval. O carnaval é uma experiência importante para o Brasil anteriormente ao samba. O samba é posterior. E, inclusive, estilos do leste europeu ou estilos da música norte-americana que chegavam no Brasil na virada do século e no início do século, né? Como vários, o Scottish, a polka, o bebop, isso tocava no carnaval. O samba é um acontecimento posterior, as marchinhas são um acontecimento posterior. Então a gente não precisa ter também a gente não precisa ser conservador prurido, nesse lugar da fidelização do samba, até porque os sambistas sabem usar isso muito bem, né? Não deixa o samba morrer. O samba não morre nunca. Se tem uma coisa que não morre no Brasil é o samba. E essa estratégia deles de o samba vai morrer é genial, porque ele não morre talvez muito por causa dessa estratégia tipicamente dialética malandragem do sambista, de estar sempre trabalhando com a hipótese do não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, né? Ele não acaba, o samba não acaba no Brasil, não tem chance. É o cara que faz liquidação porque a loja vai fechar e nunca fecha. Não é fecha, é aqueles centros de turismo na Europa que estão sempre com sold, né? Sempre... Você faz parte da mídia ninja. Eu fui ler coisas sensacionais. O que é a mídia ninja? Eu não sou parte integrante da mídia ninja, eu sou um colaborador que escrevia durante um determinado tempo, hoje escrevo esporadicamente, né? A mídia ninja é uma organização coletiva de mediativismo, né? Que foi se tornando maior que isso. Ela surgiu em 2013, né? Porque ela foi a experiência na internet que conseguiu desmontar a centralidade da imagem, né? Aquele estatuto de centralidade que a imagem da imprensa oficial tinha, com a coisa da transmissão ao vivo, do celular, em baixa qualidade, etc. E a partir dali, eles foram ampliando o sentido de mediativismo deles. Eu não sou uma das pessoas mais indicadas assim para falar tudo que eles fazem hoje, porque eles fazem muita coisa, assim. Agora, tem um norte político, tem um foco político, assim. É mediativismo com posições muito claras, assim. Não é uma perspectiva de jornalismo isento, nada disso, né? E eles são muito atuantes e eu adoro escrever para eles, que faz com que os meus alunos mais jovens, minhas sobrinhas, meus primos, me achem mais legal, porque eles adoram a mídia ninja, eles acham super importante. Miguel, o que eu não perguntei para você que você acha fundamental falar? Porque às vezes eu pergunto um monte de coisa, o cara fala, você não me perguntou isso, cara. Isso é o core da nossa... porque tem uma coisa que está no título, assim, que ficou mobilizando o meu pensamento, assim, que é a gente não deu o devido papel para o nosso campo de humanidades, psiquiatria, psicologia, filosofia, os estudos literários, a pedagogia, nessa crise pandêmica. A gente evidentemente que a primazia e a centralidade tem que ser da ciência médica. A questão é sanitária, ela é epidemiológica. A gente precisa escutar vozes maravilhosas como da Natália, que esteve aqui com você, e deixar que elas iluminem o caminho para a gente sobre o que está acontecendo.
mas a gente há muitos anos vem tentando mostrar que a nossa área, o nosso campo das ciências humanas, tem um impacto muito positivo para o campo dos médicos, para o campo das ciências médicas, das ciências exatas. E a gente, mesmo produzindo muito, né, como você vem produzindo, e eu fiz questão de destacar esse acervo que você está fazendo, e os textos, e várias coisas, as aulas que a gente está dando, a gente não conseguiu impactar de forma com mais protagonismo esse momento do espaço público e da esfera pública brasileira. O que eu quero dizer? Junto com uma questão sanitária de uma pandemia, que a gente se tranca em casa, vem a supressão do espaço público, a supressão do espaço de encontro, a supressão do exercício dos corpos, dos desejos, na rua, na arena, vivendo, né? E isso tem um impacto muito radical para desenvolvimento humano, para desenvolvimento social. E eu acho que a gente não foi convidado suficientemente para refletir sobre isso. Quando um filósofo está no debate público, é para falar sobre o novo normal que vem posteriormente. Quando um psiquiatra ou um psicanalista, é para falar do aumento do índice da depressão. Quando vem alguém da cultura, é para dizer que a cultura está exercendo um papel de ajudar as pessoas a ficar em casa. Mas a nossa capacidade de tentar pensar a dramaticidade das consequências que essa pandemia está causando para a gente, são muito mais, a gente tem muito mais a entregar e dar para a sociedade, né? Porque o custo de tudo isso é muito violento. No próprio debate sobre retorno à aula, não retorno à aula, com toda uma série de questionamentos que tem isso, a gente não vê esse debate. Mas espera aí, o que é o espaço público infantil? O que é a relação do desenvolvimento humano, da alteridade? Quanto tempo uma criança pode ficar em casa? Chegando à conta que a gente fez aqui, que meu enteado, neto da Luciana, ficou mais de 10% da vida dele dentro de casa, trancado nesses meses. Talvez a gente tenha exercido pouco esse papel de reflexão sobre tudo que a gente está sofrendo para além do sanitário, para além do que é saúde, para além do que é pandêmico, e também a gente como uma área que pode colaborar muito para as ciências médicas. É a primeira pandemia em 100 anos, então tem uma série de coisas, ele é um trabalho de aprendizado in progress, né? Assim, a gente vai aprendendo com a pandemia acontecendo. E quem melhor do que os psicanalistas, os filósofos, os psiquiatras e tanta gente da nossa área, do campo das humanidades, das ciências humanas, para conseguir, em parceria com as ciências médicas, né? E aí eu acho que talvez a gente podia ter se posicionado mais, não como particularmente, mas como campo presente na sociedade brasileira. Acho que as ciências médicas podiam ter chamado mais as ciências humanas a ajudar a pensar e refletir sobre decisões nesse momento e nesse período. E acho que a gente tem algo absolutamente decisivo aí sim para o pós-pandemia, para a gente pensar desenvolvimento, né? Porque se fala tanto em economia e medicina, e a gente apaga desenvolvimento humano desse debate. Como se a gente pudesse passar 7 meses dentro de casa, achando que depois a gente retoma e desenvolvimento humano segue. Assim. O que está acontecendo de evasão escolar, o que está tendo de evasão do mercado de trabalho, o que está tendo de precarização do espaço público, da esfera pública, do debate público, isso vai ter consequências durante anos no Brasil. E a gente foi pouco chamado a refletir sobre isso. Assim. É que a gente falou muito de cultura, mas eu acho que as humanidades, né, a gente tem trabalhado tanto para isso desde o final do século passado, a entrada desse século, para ter um ambiente de produção de conhecimento mais interdisciplinar, mais dialógico, mais dinâmico. E nesse momento que, repito, a primazia é dos cientistas médicos, é de pessoas como a Natália e como tantos outros que a gente criou até afeto, né, de ver na televisão, de escutar, de ouvir. Mas por que as ciências humanas não caminharam juntos para o enfrentamento de algo que tem tanto peso e tanto efeito e tanta consequência para a nossa experiência como sociedade, para a nossa experiência em termos de desenvolvimento humano, assim? Acho que a gente não pode passar por esse período e posteriormente a ele sem refletir isso, até para entender o quanto a gente é importante em termos de investimento público na produção na área de ciência e tecnologia, por que a CAPES e a CNPq têm que caminhar junto com a nossa área, por que a gente precisa ter uma centralidade no projeto
de desenvolvimento do Brasil. A Índia e a China hoje, se você pega os percentuais de crescimento de investimento na área de ciências humanas nas universidades indianas e chinesas, são os números mais abissais e vastos. Por quê? Porque já se entendeu isso. Isso está nas resoluções da OCDE, de tão mastigado que isso está. Esse século é um século onde criatividade, reflexão crítica, produção de pensamento crítico, ou seja, humanidades, fazeres culturais, práticas artísticas, vão ter um papel decisivo para a escolha de um desenvolvimento possível, já que a gente sabe que o desenvolvimento que a gente herdou do século XX é impossível. E a gente precisa assumir mais protagonismo nesse debate, até para mostrar para a sociedade que cultura, que humanidades, que a nossa área é uma área que tem muito para contribuir com o cotidiano, com as soluções hoje, né, do que a gente precisa para enfrentar momentos de crise como esse. Cara, é uma verdadeira honra ouvir a aula que você está dando. Ó, as pessoas aqui estão encantadas, já te elegeram futuro ministro da Educação, da Cultura. Você já virou ministeriado, mas não nesse governo, tá? Por favor. De jeito nenhum. Não, eu queria só referendar essa coisa. Fala. Eu queria só referendar o que você está fazendo de verdade, assim, sem estar forçando uma barra aqui. Eu acho que esse acervo que você está montando de pensamento contemporâneo tem um potencial para virar podcast, para virar uma publicação, para depois. Eu fui olhando aqui, é cada pessoa legal e diferente, sabe? Um exercício de pluralidade seu, ouvindo gente de muitas áreas, que trazem coisas muito diferentes. Assim, eu me senti muito honrado, porque tem muita gente que você entrevistou aqui que eu sou leitora, assim, pô, vou estar falando. Miguel, volta aí, Miguel, pelo amor de Deus. Cadê você? Ixi, cadê o Miguel agora? Travou. Será que o Miguel caiu fora? Espera aí, vamos trazer ele aqui porque ele merece. Ele merece aqui nosso Miguel. Lu, pelo amor de Deus, chama o moço aí. Chama esse gênio. Já chamei. Já chamei ele de novo. Como é que você não está conseguindo participar? Espera aí. Vamos lá. Tivemos uma queda aqui, desculpa. Eu acho que é intencional. Eu falei de ópera, você está fazendo feito cantor de ópera. Você vai e volta para receber os aplausos das pessoas. Você entrevistou o André Heller, né? Na sua sequência aqui, que é um cara muito bacana que eu conheci recentemente. Muito legal. Não, bom, eu acho que o término dessa entrevista podia ser semelhante ao exemplo do samba que você deu, que a gente está dizendo que vai terminar, que é para não terminar. E aí, se você topar, porque está todo mundo dizendo aí que essa entrevista foi pouco, as pessoas querem mais. Se você topar e me der a honra, a gente marca uma segunda aí mais para o fim do ano, para janeiro, para quando você puder.
Claro, conta comigo, vai ser uma honra aqui com essa turma toda. Pô, imagina. Eu estou muito feliz de participar aqui. Agradeci demais a Luciana por essa ponte. Foi incrível esse fim de semana. Eu mergulhei nas suas conversas aqui. Para mim, uma honra. Vamos marcar assim. Não, não, não. Já está combinado. Tá bom. Honra toda nossa. Miguel, A gente pode falar mais de samba, viu? Samba é um a gente pode assunto falar mais que. de samba É. e quando acabar essa pandemia, eu vou ir para o Rio para comer o melhor feijão do Rio de Janeiro, tem uma crítica gastronômica fera aí que diz que o melhor feijão do Rio de Janeiro é o seu. É porque eu faço feijão pro neto dela, né? E ele gosta. Aí ele vence a batalha do feijão aqui. Eu adoro fazer feijão pro grande Lino, que é o Cara, nosso preferido aqui. um super beijo, Tá aqui. cara. Muito obrigado. Obrigado, Taki. Uma boa Obrigado noite. você. Tchau. Beijão, Beijão. prazerzaço. Tchau. Valeu. Tchau.